Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, conforme nós falamos aqui, né, nos vídeos anteriores, a gente vai começar hoje com o nosso primeiro estudo em grupo, tá? Estudo ali para gente focado para PCSP, tá? Mas é claro, né, o pessoal que estiver vendo esse vídeo, vamos dizer, que quiser prestar outros concursos, basicamente ele é voltado para a banca Vunesp, tá? Então, por ele ser voltado para a banca Vunesp, ele tem as suas particularidades, tá ok? Lembrando, isto não é uma aula, vocês devem continuar buscando materiais de estudos fora, tá? Dentro desse vídeo eu coloquei referências da onde foi coletadas as informações, tá ok? Então vamos lá iniciar nossa aula. Aula entre aspas, né? Porque todos nós estamos dando aula, mas assim, um estudo em grupo, né? Uma forma que a gente possa, é, vamos dizer assim, gravar melhor esse conteúdo, tá ok? Vamos lá. Bom, em relação à interpretação de textos, tá? Eu coletei, tá? Algumas informações, inclusive a fonte está aí embaixo, tá? Que é o rockcontent.com, tá? E ele deu algumas dicas que foram bem importantes, tá? Que é o quê? Ter um dicionário por perto, ou poderá ser o Google. É, eu, particularmente, eu tenho um dicionário, tá? Não é bem online, né? Ele é offline, é das antigas, né? Que é o Michaelis, instalado no computador. Facilmente vocês acham isso na internet, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dificuldade para fazer o download desse dicionário, tá? Vocês dão um toque aqui nos comentários, tá? Que aí eu tento ver se eu consigo disponibilizar ele por algum canal aí para que vocês façam o download dele, tá ok? É, então é importante, tá? Porque no texto aparecem algumas palavras que talvez vocês não saibam o significado. Isso aconteceu comigo, inclusive na prova, tá? De não saber o significado. A VUNESP, muitas vezes, tá? Coloca embaixo um asterisco com a palavra que ela já subentende-se que é uma palavra que tenha um pouco mais, vamos dizer assim, de dificuldades de maioria das pessoas entenderem, tá ok? Então, a gente tem que treinar dessa forma, tá? Que a gente consiga interpretar diversas palavras diferentes e isso também é facilmente, vamos dizer assim, diluído essa falta de conhecimento a partir do momento que a gente começa a ler muitos textos, tá? Que é o que eu estou fazendo nesses últimos tempos, tá? Mesmo porque a gente fala assim, poxa, interpretação de texto é uma coisa muito básica, muito banal, né? Para que a gente tenha que ficar estudando dessa forma. Meu, tudo que a gente coloca que a gente acha que é banal, tá? Infelizmente é o que cai e é o que nos derruba, tá ok? Então vamos, certo, focar nessa parte aqui da gente ter o dicionário, interpretar o texto de uma forma total, tá bom? Ler gêneros diferentes, jornais, revistas, etc, tá? Por que a gente tem que ler os gêneros diferentes, tá? Simples. Nós não sabemos o que a banca vai nos pedir. Se ele vai pedir algo de um jornal, se ele vai pedir algo de uma revista, de um artigo, né? A gente não tem como ter essa noção. O texto ele pode vir de diversos locais, tá? A gente vai ver em algumas questões, né, nos próximos slides, né, que eles podem ter temas totalmente diferentes, né, e coisas assim que pode vir de diversos canais totalmente diferentes. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Vamos ler, né? Eu acho que é importante a gente cria um hábito do que eu particularmente eu não assisto jornal, né, em televisão, nada, eu não tenho esse costume, né? Para mim é séries que eu assisto, canais como History, né, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não particularmente eu não tenho esse costume, mas todo dia de manhã, né, enquanto eu estou tomando meu café da manhã, eu tenho o costume de abrir o site do UOL, né, que é um conteúdo legal, assim, vamos dizer assim, de notícias, né? E eu leio as notícias do dia, né? Olha, aconteceu isso, né? Poxa, tá tendo guerra em tal lugar, enfim, né? Você se mantém atualizado e já faz essa leitura, tá ok? E é lógico, a gente acaba caindo, porque os jornais, ele é uma revista, vamos dizer assim, de uma forma mais culta, né? Se a gente falar sobre revista, a gente tá falando de repente, ali, revista de fofoca, novela, né? Essas coisas, né?
A internet, né, o UOL, por exemplo, ela tem diversas coisas nesse sentido. Eu leio as notícias do dia, mas de repente, ó, no BBB, não sei quem bateu na cara de quem. Opa, deixa eu ver aqui, barraco, vamos dar uma olhadinha. Então a gente vai lá e acabou lendo também gêneros diferentes dentro do mesmo local, tá? Vamos lá. Busque silêncio para se concentrar. Vocês vão ver que isso aqui é muito importante, tá? Poxa, Davi, mas na hora da prova tinha um cara lá do lado de fora, lá, baile funk, recomendo solto lá fora, tá? Depende, se você está fazendo a prova, uma prova normal ali, né, de um banco, né, que é a Vunesp, né, que a gente está focado aqui, ou pode ser outra também, né, como eu fiz para Banco do Brasil, enfim, prefeitura, né, enfim, né, algumas vezes esse barulho realmente não vai sair do local da prova. Ele vai ficar lá, ele vai permanecer, né? Ele vai, vamos dizer assim, ele vai persistir durante o problema da prova, né? Durante o problema da prova vai ter um problema, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver com com esse barulho. Geralmente, provas da PCSP, nós temos lá 4 ou 5 viaturas paradas na porta. Então, as coisas geralmente duram de 2 a 3 minutos e já era, né? O barulho acaba. Aconteceu na minha prova, nessa última que eu fiz agora em 2022, né? Então, ela simplesmente vai pegar lá, o pessoal vai, civil vai chegar e vai falar, ó, tá tendo prova, área escolar, por favor, né? Eles se retiram, né? Então, quem faz para PCSP tem essa vantagem, tá? De ter esse silêncio. Mas, na nossa casa, a gente tem que procurar também o silêncio para se concentrar para ler o texto, tá? Você pode colocar um fone de ouvido, de repente, né, fechar uma porta, se você tem um quarto separado, enfim, tá? Mas existem N soluções aí para você ter esse silêncio e buscar para se concentrar, tá? Eu vou mostrar mais para frente por que é importante, tá? Vamos lá. Separe um tempo para ler, tá meio que ligado, né? Se separar um tempo para ler aqui, né? Vamos dizer assim que ele tá meio que ligado no nesse tópico aqui, né? Entendeu? A gente tem que ver que é basicamente a mesma coisa, né? Então, se a gente tiver o hábito de ler de manhã, né? A gente vai automaticamente vai ter esse tempo aqui para ler, né? Que a gente vai ter criado um hábito, né? Que é o que a gente tem que fazer. A gente está criando o hábito de estudar juntos aqui pelo canal. Então a gente vai ter esse hábito agora de ler naquele tempo de manhã, ler juntos, né? Juntos não, vocês, né? Certo? Não vamos também às 7 horas da manhã, né? A gente ficar junto estudando, né? Vamos se concentrar só aqui no canal, tá bom, gente? Vamos lá. Releia o texto quantas vezes precisar. Olha, olha essa dica aqui. Quantas vezes precisar. Poxa, Davi, mas na hora da prova vai ser complicado a gente ficar lá vendo o texto várias vezes. Dá tempo, tá? Não várias vezes, mas digo 2, 3 vezes você consegue ler. O importante, você vai ler na hora da prova o texto várias vezes, mas os trechos específicos que eu consegui aqui buscar uma técnica aqui que ele vai dar o lugar correto onde a gente vai buscar as informações que estão sendo procuradas, tá? Então fica um pouco mais tranquilo da gente localizar isso daí na hora da prova, tá bom? Resumo em tópicos é o que eu vou mostrar lá no texto agora, que também está um pouco ligado aqui com essa questão do tópico 5, tá? Então, se a gente colocar aqui, tá? Ó, releia quantas vezes precisar, resumo em tópicos, tá? Essa parte aqui, ó, do resumo em tópicos, tá? Ela vai estar ligado aqui, tá? Por quê? A gente vai reler justamente quando a gente separar, tá? Então, é uma coisa bem interessante que eu descobri aqui, tá? E conforme a gente vai estudando, eu vou ser sincero, que isso daqui, interpretação de texto, tá? Eu não estudei para a prova, por quê? Porque eu estava pensando algo totalmente diferente e acabei me dando mal, tá? Então, por isso que é importante a gente ver isso daqui, tá? Então, se a gente resumir em tópicos, a gente vai cair aí quantas vezes precisar ler, só que o lugar correto, né? A gente não vai ler o texto inteiro, tá bom? E testar a sua compreensão, tá? Isso é no estudo, tá? Nos nossos estudos aqui é que a gente vai fazer esse teste da compreensão, tá? Por que que eu digo isso? Na hora da prova a gente não tem como ficar testando a compreensão,
né? A gente tem que testar agora, ver se as coisas estão caminhando e andando agora, tá, gente? Não pode deixar isso daí mais para frente e falar, olha, gente, vamos testar no dia da prova. Testou no dia da prova, fez experiência no dia da prova, 90% de chance de dar errado, 10% nas mãos de Deus, né? Então, vamos deixar, né, o inverso, né? Vamos deixar um pouco as coisas 50% mãos de Deus, 50% nós fizemos a nossa parte, né? No dia da prova é bom a gente não jogar tudo nas mãos de Deus, porque ele ajuda se a gente se ajudar primeiro, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos passar agora para o próximo tópico já, tá? Que é em relação a interpretação de texto. Isso aqui foi uma dica que foi dada, eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Para chegar ao nível de compreensão que fala sobre o último tópico, inclusive, do slide anterior, é recomendável fazer paráfrases, que é uma explicação ou uma nova apresentação do texto, que é justamente a gente ver, né, aquela parte lá do texto que nos interessa para que a gente responda as questões de forma correta, tá? Seguindo as ideias do autor, mas sem copiar fielmente as palavras dele. Isso vai acontecer nessa parte aqui. Se nós copiarmos as palavras dele, nós vamos responder pelo menos 4 ou 5 questões, tá? Porque dentro das questões, ele pede para substituir, né, as palavras. Se a gente não substituir, não for com as frases dele, nós vamos ter problema, tá? Existem diversos tipos de paráfrase, só que os mais interessantes para quem está estudando para o vestibular, que no caso nosso é o concurso, tá? Certo? São 3. A paráfrase resumo, a paráfrase resenha e a paráfrase esquema, tá? Isso não é tão importante para nós, tá? O nome disso daqui não é tão importante, tá? Mas é bom a gente já saber que existe, né? Para se de repente cai alguma coisa, a gente já está sabendo. Então, a paráfrase resumo, tá? Eu coloquei que eram as mais importantes aqui. Comece sublinhando as ideias principais, como eu falei lá, as ideias principais, tá? Selecione as palavras-chave que identificar no texto e parta para o resumo, tá? Isso no caso a gente querer fazer um resumo, que nós não vamos fazer resumo na hora da prova, né? Nós vamos responder as questões, tá? E parte para o resumo. Atente-se ao fato de que resumir não é copiar partes, mas sim fazer uma indicação com suas próprias palavras das ideias básicas do que estava escrito. Ou seja, a gente tem que entender, interpretar aquilo lá, tá, de uma forma diferente, vamos dizer assim, mas mantendo o conceito do texto, tá? Então vamos lá. A palavra se resenha. Esse outro tipo, além dos passos do resumo, também inclui a participação com um comentário sobre o texto. Você deve pensar sobre as qualidades e defeitos da produção, justificando o porquê. Ou seja, isso nós vamos adotar essa parte aqui inteira, tá? Nós vamos adotar ela no nos nossos estudos, tá? Então a gente pode dar uma resumida, dar uma olhada, uma analisada, tá? Mas isso daqui vai ser nos nossos estudos, tá? Essa partezinha aqui é nos nossos estudos diários ali que a gente vai poder adotar esse, vamos dizer assim, um resumo do que a gente está lendo, tá ok? Vamos lá, vamos passar para o próximo. Vamos lá, aí a gente já cai aqui nas questões, tá? Eu até pulei o último lá, porque o último realmente não nos importava ali, tá? Vamos voltar aqui só para dar uma explicada para vocês, tá? Ele coloca a palavra se esquema, tá? Essa palavra se esquema ali, para te falar a verdade, tá? É uma coisa totalmente sem fora do contexto nosso, tá? Ele fala justamente de separar, fazer um resumo detalhado, parte a parte. Isso daí, para mim, pelo menos, tá? Não deu muito certo. Mas vocês podem estar pesquisando, tá? E se vocês acharem que der certo para vocês, perfeito, né? Acho que vale a pena e é válido tudo, tá bom? Desde que vocês memorizem e entendam o texto de uma forma coerente, tá ok? Vamos lá, vamos passar aqui. Esse é um texto, tá? Para que a gente possa responder as próximas questões, tá? Então, eu vou ler aqui junto com vocês, tá? A forma de interpretar que eu peguei aqui, tá? Porque é muito difícil, vídeos de interpretação de texto. A gente tem artigos, mas são muito limitados, tá? Então, assim, essa é a forma que eu encontrei melhor, tá? De que a gente
consiga, né, estudar. É óbvio, como eu falei no vídeo anterior, tá? Vocês deixem nos comentários, pô, eu tentei de uma outra forma aqui, que é assim, assim, assado, e deu certo, tá? Amanhã eu vou estar olhando os comentários, vai ser vídeo gravado mesmo, tá? Hoje, como eu falei, né, vocês não me veem, né? Vocês só vão me ver no dia seguinte, mas vocês vão dar uma olhada ali, tá? Eu vou pegar os comentários de vocês, vou ler um a um aqui, comentários em relação a isto, tá? A interpretação de texto, tá? E vou colocar aqui para vocês, tá? Olha, fulano Y diz que tal jeito é melhor. A gente vai lá, eu vou pesquisar aqui. Não, realmente esse jeito também é melhor, ficou legal também, né? Vamos sentar, vamos ver, tá bom? Então vamos lá, vamos ler esse texto aqui. O drama dos viciados em dívidas, tá? Apesar de sinais de recuperação da economia, o número de brasileiros endividados chegou a 61,7 milhões em fevereiro passado, o equivalente a 40% da população adulta. O número é alto, porque o hábito de manter as contas em dia não é apenas uma questão financeira decorrente do estado geral da economia. Pode ser uma questão comportamental. Por isso, há grupos especializados que promovem reuniões semanais com devedores, é tipo um AA, né? Só que com devedores, com a finalidade de trocar experiências sobre o consumo impossível e propensão a viver no vermelho. Uma dessas organizações é o Devedores Anônimos. Como eu falei para vocês do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, a gente tem os Devedores Anônimos, que é o DA, que funciona no mesmo molde dos Alcoólicos Anônimos. Olha lá, antes de chegar lá embaixo, eu já vi que, né, eles estavam meio que coincidindo a ideia de Alcoólicos Anônimos com Devedores Anônimos, ou seja, funcionando no mesmo molde. Como conhecemos, né, ele é mais comum Alcoólicos Anônimos, a gente já sabe que a correlação é mais ou menos igual. Então a gente já tem um parâmetro desse texto só aqui, ó, só fazendo essa sintaxe aqui entre os dois. Vamos lá. Pertencer a uma classe social mais alta não livra ninguém do problema. As pessoas de maior renda são justamente as que têm maior resistência a admitir a compulsão. Pior pior é comum que, diante dos apuros, como a perda do emprego, algumas tentem manter o mesmo padrão de vida em lugar de cortar gastos para se encaixar na nova realidade. Pedir um empréstimo para quitar outra dívida é um comportamento recorrente entre os endividados. Ou seja, nessa parte aqui do texto, eles nos falam o seguinte, tá? Que a gente pega dinheiro para pagar outra dívida, né? Ou seja, a gente só fica, né? E isso aqui ele está falando do quê? Das classes mais altas, que têm um poder de aquisição, né? De empréstimo, vamos dizer assim, maior, né? Do que as classes mais baixas, né? Então, isso daqui já fala da classe alta. Então, ó, a gente já tem aqui, nessa primeira parte, tá? A gente tem, essa primeira parte, a gente tem a questão do contexto geral, a forma que está a população, né? Vamos dizer assim, que é uma questão comportamental, tá? Então, até aqui, ó, é um bloco que fala do contexto geral, tá? Essa outra parte aqui fala sobre as reuniões, né? Ele fala sobre as reuniões, tá? Então, vamos lá. Dessa parte aqui, ele fala sobre as reuniões, né? Que é para trocar experiência e tudo mais. Aqui ele fala das classes mais altas, tá? E aqui ele está falando no final sobre o quê? Para sair do vermelho, aceitar o vício é o primeiro passo. Uma vez que o devedor reconhece o problema, a próxima etapa é se planejar. Ou seja, ele está dando uma conclusão todo o texto que eu tenho que aceitar que eu tenho um problema para sair do problema. Tá ok? Então você pode ver que a gente conseguiu dividir o texto aqui, ó, em 4 blocos, tá? Então a gente conseguiu dividir aqui ele em 4 blocos separados. Vamos para as questões lá então para ver o que ele nos fala sobre essa questão agora. O que ele vai perguntar para a gente do texto? Vamos lá. Segundo o texto, o endividamento representa uma tradição entre os que se reconhecem como viciados. Vamos lá, essa é a primeira alternativa. Está adstrito às condições negativas de uma economia em crise. A C.
se dissocia de compulsões que o indivíduo não reconhece ter. D. Tem relação com imposições interiores a quais o indivíduo não resiste. E aí já faz parte do cotidiano da gente, que a maioria da população adulta, da grande maioria da população adulta brasileira. Vamos dar uma analisada aqui nessas questões, conforme for a gente até volta ali no texto, tá? Vamos lá, a gente tem o texto aqui, então ele está falando vamos dizer assim, o que o texto ele refere para nós, a ideia do texto, tá? Então vamos lá. Então, vamos colocar as alternativas. Representa uma tradição de que se reconhece como viciados. Ele está falando de viciado em qual parte aqui? Vamos lá. Então, ele está falando, vamos lá, vício, né? Uma vez que ele reconhece o problema, a próxima etapa é se planejar. É uma tradição? Aqui, ele está falando nesse trecho, nesse tópico 4 aqui, tá? Ele está falando alguma coisa de tradição? Ah, é uma tradição? Não, né? Então, a gente pode descartar a alternativa A. Não é isso daí, tá? Vamos lá. Está adstrito às condições negativas de uma economia em crise? Não, né? No caso, também, na minha opinião aqui, não, tá? Vamos lá. Ele não diz nada aqui no texto sobre tradições, entendeu? Ele está falando que é um problema, entendeu? Ó, aí a gente vem aqui para o tópico 1, né? Mas não fala nada de tradição, né? É um hábito, mas não é uma tradição, né? Ah, eu tenho a tradição de... Não, ele tem um hábito. A tradição é quando é a cultura lá de trás. Não, né? Então a gente pode descartar também, tá? Mas você pode ver que ele fala aqui, né? Teria que estar aqui nessa 1 aqui, já que a gente separou em tópicos, tá? Vamos lá. Ele se dissocia das compulsões do indivíduo que não reconhece se dissocia de compulsões que o indivíduo não reconhece ter, na alternativa C. Vamos lá. Se ele aceitar o vício, ele volta aqui para o 4 de novo. Reconhece o problema, a etapa é se planejar, né? Então, não, né? Então, na verdade, assim, se ele reconhecer a ter, né, a compulsão, né, na verdade, aqui ele vai fazer o quê? Se planejar, né? Então, não é, eu vou controlar minha compulsão com isso. Não, né? Então, vamos separar em tópico, gente, para a gente saber onde que a gente vai buscar aqui, tá? Então, vamos lá. Tem relação, a letra D, tem relação com interposições interiores às quais o indivíduo não resiste. Opa, vamos lá. Aí agora parece que é essa, hein? Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Então aqui ele fala que é o quê? Vamos buscar, ó, vamos lá, pertence à classe social mais alta, no tópico 3 não está. Resistência de emitir uma compulsão. Bom, então vamos lá. Ele tem uma resistência de emitir uma compulsão, para você ver como que é a ideia da coisa, tá? E não é fácil não, tá, gente? Interpretação de texto não é fácil não, tá? Então o que acontece? É uma compulsão teoricamente, entendeu? Que ele até falou numa questão anterior, se dissocia, mas ele não se dissocia. Entendeu? Então vamos lá. Então aqui já está errado. Então vamos lá. Então aqui é uma compulsão. A compulsão ela é interior? É. Ela é interior. Ou seja, é algo que está dentro da pessoa. Eu tenho a compulsão interior. Então está aqui no tópico 3. Tá? Imposições, ou seja, dentro dela, que é a compulsão, imposições exteriores, vamos pegar, essa é a palavra-chave, às quais o indivíduo não resiste. Então vamos lá. Ela não resiste? Bom, ele não resiste, porque senão ele vai entrar um pouquinho aqui, ó, no 2, que ele está buscando o quê? Ajuda. Entendeu? Ele está buscando ajuda nos devedores anônimos, correto? Então ele não resiste. O alcoólico aí entra na ideia dos alcoólicos anônimos, tá? Se os alcoólicos anônimos, quem vai lá é por quê? Ele não resiste em deixar de beber. Lembra? Foi a primeira coisa que a gente pegou aqui no texto aqui. Devedores anônimos ou alcoólicos anônimos. Funciona da mesma forma? Sim.
Então, o alcoólatra, ele não resiste a deixar de beber. O devedor, ele não resiste a deixar de gastar, tá? Então, ele tem relação com imposições interiores, ou seja, o sentimento dele que o indivíduo não resiste, tá? Então, é uma comparação, tá, com os alcoólicos anônimos, tá? Então, o que está sendo chave nessa questão aqui para que a gente responda? É esse tópico 2. Lá que a gente pegou no começo do texto. Entendeu? Essa parte foi chave. Ou seja, os devedores anônimos funcionam como os alcoólicos anônimos. Então, na teoria, nossa alternativa correta é a D, tá? Mas, vamos lá. A gente não pode, né? A gente está na prova. Então, vamos lá. VUNESP, carteira dura. Fiscal legal, geralmente. Fiscal VUNESP são muito gente fina, né? Mas a carteira é dura. Tá frio às vezes está calor demais, mas vamos lá. A gente tem que olhar tudo. Já faz parte do cotidiano da grande maioria da população adulta brasileira. Faz parte? Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa nesse sentido. Não faz parte. Né? Lendo o texto de uma forma geral, é um estado geral da economia, que então ele está falando que é uma questão comportamental. Mas não é o cotidiano, né? É um comportamento. Né? Então, não, nossa alternativa correta é D. Deixa eu dar uma olhada no gabarito aqui, só para ver se eu não falei besteira e estou na linha de raciocínio correta. Letra D, correto. É essa daí mesmo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos passar para a próxima questão? Para eles não se estender tanto. De acordo com o texto, entre os endividados, o recurso aos empréstimos é uma opção menos danosa para vencer o problema. Será? Não, porque vai virando um problema. É problema puxando problema. Não é, não. Mas vamos lá, né? Vamos ler todas. A confissão de dívida pode ser um meio mais eficaz de quitá-la. Se eu confessar, quita minhas dívidas? Rapaz, eu vou começar a confessar então. Vou fazer dívida de monte e falar, é minha, mas não vou pagar não. O sentido do ditado, devo não nego, pago quando puder, indica a solução? Rapaz, isso eu sempre usei na minha vida lá atrás. Só que no fim das contas eu fui parar no Serasa. Acho que a alternativa não é boa. Vamos lá então. Então a gente já descarta ela também. Vamos lá. A expectativa de pagar as dívidas está associada à redução drástica de consumo? Então, é, é uma consequência, mas não uma expectativa, né? Ela tem que ser uma realidade. É uma expectativa, mas também se você reduz o consumo, mas também você está sem um emprego, como o texto nos diz, e você não tem entrada, você não consegue, você vai ficar estagnado e a dívida vai permanecer no local, tá? Então vamos analisar por partes. Então se a gente for ver aqui, ó, vamos lá. Ele está falando, vamos dar aqui, ó, menos danosa para vencer o problema. Ó, recurso ao empréstimo menos danosa para vencer o problema. Meu, não. A gente sabe que pegar empréstimo para pagar empréstimo é o problema maior que existe no mundo, né? Então eu acho que isso daí está fora, até em relação ao nosso texto, tá? Então a gente tenta associar e realmente está fora. A confissão de dívida pode ser meio eficaz de pagá-la? Não. Confissão de dívida, quitá-la? Não, né? Então, para mim, acho que não. Esse daqui não tem nem o que falar, né, gente? Isso aqui é aquela questão que a gente olha lá e fala, esse aqui ela deu para ficar, de vez de ficar 5 alternativas, vai ficar 4, né? Certo? A expectativa de pagar as dívidas está associada à redução drástica de consumo? Não, né? Por quê? Vamos lá. Redução drástica de consumo. Se eu não tenho entrada, não tem como pagar a dívida, né? Vamos voltar no texto? Vamos lá. É isso que faltava quando eu estava estudando, gente. Voltar nos textos. A pessoa lá dava resposta como se a gente tinha o texto inteiro na cabeça, né? E não é por aí. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele diz o quê? Ó, é uma questão financeira do estado geral da economia. Entendeu? Ou seja, é justamente a questão de falta de emprego, né? Então vamos lá. Eu vi alguma coisa, ó, perda de emprego,
Tá vendo? Tente manter o mesmo padrão. Tá vendo? De vida, em lugar de cortar gastos para se encaixar na nova realidade. Ou seja, se perdeu o emprego, não tem entrada, né? Então, fica fora, né? Estação drástica não, é um padrão comportamental também, e também a gente pode ter que levar em consideração justamente a perda de emprego. Os mais bem remunerados têm mais dificuldade em sair do vermelho? Espera aí que a nossa resposta é essa. Para sair do vermelho, está visto o primeiro passo. Vamos lá. Eu vi isso daqui. Pertencer a uma classe social mais alta não livra ninguém do problema. São justamente a que tem maior resistência a admitir a compulsão. Está aqui nossa resposta, né? É aquela lá mesmo. É a letra E, tá? Então, nesse daqui foi o 3 que nos deu a resposta. O bloco 3, tá? Então, os mais bem remunerados têm maior dificuldade de sair do vermelho. Tá aqui, tá? Gente, você pode ver que a interpretação de texto, se a gente não olhar com calma, a gente se dá mal, tá? Por quê? Ó, se a gente não pegar essas palavrinhas aqui, tá vendo, ó? Vamos lá, para vocês verem as pegadinhas que tem dentro das questões de interpretação de texto, ó. Tá vendo? Não bate, tá? Confissão de dívida, quitá-la. Não bate. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Certo? Estacionado, ó, consumo. Essa daqui foi uma que gerou dúvida, tá? Por quê? Porque a gente coloca ali que, pode ser, se eu deixar de pagar. Só que se a gente volta lá no nosso texto, né, a gente vê que realmente não tem correlação, né? Porque a gente tem o fator da renda, entendeu? Então, quando a gente coloca o fator renda, né, a gente vai colocar nosso fator renda, a gente vê que não tem renda. Então, a gente pode até reduzir o consumo, mas não tem renda, não paga dívida, tá? Os mais bem remunerados é que têm dificuldade de sair do vermelho. Essa é a questão correta, que bate certinho com o que está com o nosso texto. Entendeu, gente? Essas questões aqui, tá, que ele está fazendo agora, é VUNESP 2018, tá? PCSP, tá? É até bom que vocês saibam que as questões aqui é tudo VUNESP 2018, tá bom? Próxima. Assina a alternativa que reescreve o texto destacado na passagem. Apesar dos sinais de recuperação da economia, o número de brasileiros endividados chegou a 61,7 milhões em fevereiro passado, em consonância com a norma padrão de concordância, preservando o sentido que a conjunção que indique imprime no contexto. Vamos lá, né? Ainda que haja sinais de recuperação da economia, ele vai dar todas essas partes ali para nós, tá? Bom, se nós olharmos ali, tá, o texto, vamos voltar ali, a gente tem que achar essa partezinha, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Apesar dos sinais de recuperação da economia. Vamos lá. Tá bem no começo, ó. Apesar dos sinais de recuperação da economia. Vamos lá. Tá aqui. Então é bem no começo. Então vamos olhar o que está na frente, ó. O número de brasileiros endividados chegou a 170. Então, o que a gente vai ter que fazer? Trocar, né? E ver se vai bater com o que a gente está querendo mesmo, tá? Então a gente vai pegar e bater lá o texto, ver se faz sentido, tá? Então vamos colocar, ainda que hajam, gente, hajam, complicado, não, entendeu? Vamos lá. Desde que haja sinais de recuperação da economia. Então, vamos colocar o texto, tá? Apesar dos sinais, tá? Vamos lá. Na verdade, aqui, certo? O que para nós é importante para a gente trocar? É a palavra apesar, tá? Então,
a gente tem que pensar no quê? No apesar, né? Então, se colocarmos ainda que haja, poderia até ser, né? Mas o hajam já complicou. Desde que, não, desde é condição, desde. Então já não rola também. Apesar e embora. Haja sinais de recuperação da economia. Opa, tá aqui. Embora. Né? Haja sinais de recuperação da economia. Apesar, embora. Né? Como existem sinais. Não, aí ele está de novo falando, ó, como? Ele está mostrando, afirmando. Também não bate também. Contanto, condicional. Não, tá? Então vamos lá. Apesar, embora, né? Então vamos colocar ali o que se encaixa aqui. O ainda até entraria, tá? Mas o embora, e a gente coloca as condições inteiras, é o que está mais correto, tá? Então, desde que condição, como ele está afirmando, né? E contanto, ele entra numa condição também. Então, embora, tá? Então, vamos colocar essa alternativa correta, ao meu ver, tá? E foi esse o entendimento que eu tive do texto, tá? Vamos bater como gabarito aqui, vamos lá. Letra C, correto. É isso aí. Tá bom, gente? Se for ficando dúvidas, ou encontrar alguma coisa assim, né, mas tipo, eu achei uma forma mais fácil de fazer. Comentário, tá? Comentário, é o momento, tá bom? Vamos lá, bora pro próximo. Assinale a alternativa em que os verbos estão conjugados de acordo com a norma padrão, em substituição aos trechos destacados na passagem. É comum que, diante dos apuros, como perda de emprego, algumas tentem manter o mesmo padrão de vida. Então vamos lá. No texto, é lá no fim, né? Vamos lá. Diante dos apuros, como perda no tópico 3. Diante dos apuros, tá vendo? As pessoas, como a renda, tá. Diante dos apuros, como perda de emprego, algumas tentem manter o mesmo padrão de vida, no lugar de cortar gastos e se encaixar na nova realidade. Então, tá ali mais ou menos tranquilo para a gente poder fazer. Então, vamos lá. É comum que, poderia acontecer que. Então, aí é que tá o pepino da coisa, né? Poderia? Não. É comum que? Não. Aí a gente teria que colocar poderia acontecer que algumas tentem, não, que mantém, não. Ali, ó, gente, vamos tentar matar essa questão do final, tá? É comum que diante dos puros, como perda de emprego, algumas tentem manter. Então, mantivessem. E eu já ia logo de cara aqui, ó, tentem manter, dá para trocar pelo quê? Por mantivessem, tá? Por quê? Tentem manter, mantém. Ó, algumas mantém, tá farmando, tentem manter, mantém, ele tá afirmando aqui, né? Mantessem, né? Algumas mantessem o mesmo padrão de vida. Não, ele tá tentem manter. Então, mantivessem. Algumas mantivessem o mesmo padrão. Tentem manter, troca com mantessem é meio que passado, né? Então, não dá também. Manteram, tá afirmando, também não dá. Mantiveram, não, é um passado também. Então, aqui, ó, eu já ia logo de cara nessa daqui. O final já matava a minha questão aqui, para mim, tá? Vamos lá. É comum que, diante dos apuros, poderia acontecer que, diante dos apuros, ficou estranho, né? Pode acontecer que, diante dos apuros, pode acontecer que, não, 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 não. Isso aqui já fica fora, esse pode aqui não entra ali, né? Então isso aqui já mata também, porque isso aqui também não é.
tá? Podia acontecer que. Então, essa sim. Podia acontecer que. Ó, podia acontecer que. Você pode ver, gente, que algumas coisas, ó, vamos lá, né? A gente olha aqui, a gente vê que está casando, mas algumas coisas aqui a gente vê que estão meio que, ó, meio que iguais até dessas duas alternativas para tentar pegar a gente aqui, né? Mas para mim é essa do C mesmo, tá? Por quê? Algumas tentem manter, mantivessem. Tentem manter, ou seja, mantivessem, né? Então ele está falando ali de um, né? Tentem manter. Vamos lá, vamos raciocinar junto aí. Tentem manter. Ele vai, vamos dizer assim, dar uma questão de continuidade. Mantivessem é continuidade, né? Então tentem manter, tá? E o podia acontecer que é comum que podia acontecer que diante dos apuros, tá vendo? Aí ela dá um sentido para a frase, né? Então, realmente, a minha opinião é a C, tá bom? Então vamos lá. Vamos conferir aqui com gabarito. Gabarito, letra C. Certo? Vamos lá. Se ficar dúvida, gente, ó, eu estou matando aqui, tá? Mas, assim, não foi tão fácil chegar até esse daqui, tá? Eu li muito materiais de interpretação de texto, tá? E tem que treinar, tá, gente? Isso aqui não é de um dia para o outro. Não é vendo aqui que você vai tentar descobrir o mundo aqui com a gente aqui, né? A gente vai ter que ir lendo, vai ter que ir errando muitas vezes, até a gente bater o olho e falar, não, é essa daí. Tá? Eu só estou dando fio da meada aqui para vocês, porque para mim chegar nisso aqui foi complicado. Mas gera dúvida, essa questão é difícil, né? A prova VUNESP 2022 foi com esse mesmo padrão da 2018. Difícil, tá bom? Vamos lá. A alternativa que apresenta concordância de acordo com a norma padrão. 40% da população adulta brasileira já estão endividados. Estão, futuro, quer dizer, o ão indica futuro da palavra. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Ão é futuro. Não, vamos lá. Estão. Não, não, tá certo. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Já estão endividados. É, não tá batendo isso aqui. Entendeu? Já está, ó, eu trocaria da seguinte forma, tá? Para mim estão, acho que estarão, alguma coisa assim, né? Eu pensaria alguma coisa nesse estão, acho que nem existe, né? Você vê como que as coisas são aqui, mas não bate, não tem sentido. 40% da população adulta brasileira já está endividada, entendeu? Então, não, isso aqui está fora. Vamos lá. Pode ser, está fora. Olha a dúvida que isso causa para nós. Não está fora, não. Já estão endividados. Existe sim. Vamos lá, mas vamos ler as outras. O número de endividados já superam o de não devedores. O número de endividados já supera, não é an, já supera. Então isso aqui está errado. A situação dos endividados é crítica. Trata-se trata-se de 61,7 milhões deles. Quer dizer, então trata-se, né? Então já está errado também. Menos de 70 milhões de brasileiros se põem entre os endividados. Vamos lá. Menos de 70 milhões de brasileiros se põe-se invertido entre os endividados. Então, também não tá correto, não. Contabiliza-se 61,7 milhões de endividados entre os brasileiros. Então, entre os brasileiros, contabiliza-se. Se contabiliza, eu não posso começar a frase com C. Então já me gera uma dúvida aqui.
61,7 milhões. Agora eu fiquei numa dúvida entre a alternativa esta daqui e esta daqui, tá? Ó, gera uma dúvida, tá? Essa é uma questão que vocês podem até dar um help aí para mim aí, hein? Vamos lá. Eu vou tentar pegar a dívida aqui, a dívida. Eu tô falando tanto desses endividados aqui que eu já tô falando de dívida aqui. A gente pode pegar esses aqui, ó, contabiliza 61,7 milhões de endividados entre os brasileiros. Essa frase eu tô achando que ela tá, a última letra E, na minha opinião, tá? Eu tô achando que ela tá fora de contexto. Então, eu não tô achando que tá batendo, não, tá? Apesar que a primeira, esse estão também, me deixa em dúvida também. Mas eu iria mais nessa daí. Eu não tenho uma explicação correta aqui para esse daqui, tá? Vou ser sincero para vocês, tá? Para esse daqui não tem uma explicação tão correta, não, tá? Mas eu, pelo que eu tô vendo aqui, eu não tenho um contexto assim falar para vocês, né, sobre isso daí, tá? Se eu não me engano, foi essa questão aqui que o pessoal entrou com recurso, né, de 2018, mas ela não foi anulada, né, justamente por ter essa daí. Mas enfim, vamos lá. Eu iria de letra A, tá? Já estão, porque o estão ele pode, ele não é futuro não. Depois que estou pensando aqui, ó, ele entra como tipo um presente, né? Vamos dizer assim, que eles estão agora, né? Ó, eles estão em Santo André, eles estão em São Caetano. Aí trocando, a gente vê que essa está fazendo sentido, né? Eles colocam questões, por exemplo, aqui, ó, essas aqui a gente vê que elas estão, ó, essa daqui você vê que já matou, né? Por causa disso, por causa disso, por causa disso, tá? Aqui, vocês viram que ficou uma dúvida aqui, que eu falei, é futuro, não sei o que. Agora que tá caindo a ficha, eu tô me lembrando aqui, né? Quando a gente fala assim, eles estão felizes, eles estão tristes, né? Quer dizer, então, essa daqui está fazendo sentido, sim, entendeu? Agora aqui, ó, contabiliza-se 61,7 milhões de endividados entre os brasileiros. O que não está me agradando nessa frase é esse contabiliza-se aqui no começo, tá? Eu tô achando que isso aqui não tá certo, tá? Então eu iria de letra A, tá? Eu vou de letra A. Eu vou olhar no gabarito lá, mas eu tenho quase certeza que aqui tem alguma coisa errada, tá? Vocês depois deixem nos comentários se se contabiliza se ele podia estar aqui ou não, tá bom? Vamos lá. Letra A. Olha, eu achei que estava errado logo no começo e eu acho que é a que está certa. Mudei de ideia no meio. Vamos ver o gabarito aqui? Deixa eu ver. Letra A. Tá vendo, gente? Olha as pegadinhas. Na hora da prova, você vai lá, você tá tenso, já tá suando, já tá com dor por tudo. Você vai fazer uma questão dessa. O que vai acontecer? Você corre o risco de vir aqui, Anaí. Entendeu? Pronto, errou. Tá vendo? Então, cara, a gente tem que olhar com muita calma isso, né? Interpretação de texto não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Vamos lá. Nós. Essas são as tirinhas do pesadelo, né? Apesar que, assim, minha filha ela veio aqui, eu tava montando essa apresentação, né? Para vocês, para nós, né? E aí ela falou: esse texto é o texto do Calvin? Tem 10 anos ela tem, né? Aí eu falei: é. Ela falou: tem na minha apostila também. Quer dizer, você vê que desde lá de trás, né? Existe isso. Vamos ler ela, vamos lá, vamos ler junto. Depois daquela questão terrível que nós acabamos de passar, vamos ler umas tirinhas aqui. 2 milhas marítimas é igual a 2 nós. O que é nós? Eu e você, por exemplo. Aí ele olha. Sabe, eu não entendo nada de matemática. Então vamos lá. Ele já está falando aqui. É igual a 2 nós. Ele está falando o quê? Unidade de medida. O que, que ele está falando aqui? Eu, tu, ele, nós, né? Certo? Então, vamos lá.
A gente já vê aqui que ele está falando duplo sentido, né? Mas vamos lá. Vamos ver as questões? Tem alguma coisa sobre isso? É correto afirmar que o efeito do sentido da tira decorre da ambiguidade do enunciado de matemática que usa termos inadequados? Não. Os termos não estão inadequados, né? Não estão. A da possibilidade de atribuição de diferentes sentidos à mesma palavra. Olha lá, o duplo sentido da palavra nós que nós matamos lá no começo do texto. Tá vendo? Tá aqui. Do fato do tigre dar uma resposta empregando termos de sentido obscuro? Eu não vi ele dar sentido obscuro lá em nada, não. Vamos lá. Do não entendimento pelo menino da resposta correta dada pelo tigre. Vamos lá. O tigre? Nossa. O tigre não é uma resposta muito correta, não, né? Vamos lá. Da declaração pouco convincente do garoto diante da resposta do tigre. Declaração. Eu não entendo nada de matemática. Não é pouco convincente, está sendo bem convincente, né? Então, na verdade, aqui ele está falando isso aqui, ó. Duplo sentido, certo? Então, aqui, ó, atribuição de diferentes sentidos a uma mesma palavra. Ou seja, a palavra nós, ela pode ter o sentido de medida, né? E pode ser o sentido de eu e você, por exemplo. É igual a nós, né? Então, eu iria de B, é o duplo sentido. Certo? Bem tranquilo. Vamos no gabarito? Deixa eu ver. Letra B, correto. Matou. Olha, até agora estamos acertando, hein? Vamos lá. Acerca do emprego aspas no primeiro e no segundo quadrinho da tira, é correto afirmar que, no primeiro, as aspas sinalizam uma frase que a personagem quer destacar no segundo e marcam o emprego da palavra descontextualizada. Vamos lá. Do emprego das aspas. Cadê as aspas? Vamos lá ver as aspas. 2 milhas marítimas igual a 2 nós. Vamos ver então essas aspas. No primeiro, as aspas sinalizam uma frase que está sendo lida, como no segundo, marcam a expressão de gíria? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Nananana. Não. Isso aqui já está fora. O primeiro, as aspas sinalizam a estação de uma frase. O segundo destaque é uma palavra. Sinaliza a estação de uma frase. No segundo destaque é uma palavra. Ela está falando daqui e daqui, tá? O nós. Então, ele está destacando o nós. O que é o nós? Destacando essa palavra. E aqui ele está lendo. Olha lá. O indivíduo lendo aqui. Né? Então, ele está lendo de algum lugar. E aqui ele está dando destaque à palavra nós. Citação de uma frase, o segundo destaque é uma palavra. É isso aí. Letra C, ao meu ver. Mas, calma aí, calma aí. Eu finalizei aqui, mas vamos embora, vamos lá. Em ambos, as aspas finalizam expressões empregadas no sentido figurado. Não tem nada de sentido figurado ali. Nesse daqui, não. Né? Ela está dando sentido figurado no nós ali, ó. Nesse daqui. Entendeu? Mas as aspas não estão simbolizando o nós no figurado. Está sinalizando o quê? Trecho de um texto e frisando a palavra. Né? Expressões empregadas no sentido figurado. Não, não. Em ambos as aspas sinalizam a fala de personagem que faz pergunta ao tigre. Não. A fala de personagem está fora até. Ó, o que é, está fora. Eu e você, por exemplo, está fora. Sabe, não entende nada de matemática, está fora. Então, não. É realmente a alternativa C. Certo? Vamos ver no gabarito. Cadê? Letra C. Corretíssimo. Certo? Vamos lá, gente. Ó, não é porque eu estou respondendo aqui que tem hora que eu dou umas derrapadas, hein, gente? Mas aí a gente vai buscar essa resposta junto.
tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa que reescreve livremente o enunciado do primeiro quadrinho de acordo com a norma padrão de concordância. Esse tipo de alternativa é um problema para nós. Mas vamos lá. Para se tornar possível execuções de cálculos marítimos, é necessário a conversão de milhas em nós. Vamos ler todas? Vamos lá. Para efeito de cálculos, afirmam-se 2 milhas náuticas, 2 milhas náuticas, que valem a 2 nós. Já está errado. Lê-se nos compêndios de matemática que 2 milhas marítimas são iguais a 2 nós. Lê-se, já é começo de frases daqui também, acho que é o mesmo BO daquela questão que a gente teve e ainda tem acento, né? Acredito eu. Mas, enfim, já não colocaria ela não, tá? Bastam conversões simples de milhas marítimas em nós para resolver alguns problemas. Fora. Lê-se já. Parece que está certo isso aqui. Em quaisquer compêndios de cálculo náutico, que 2 milhas marítimas correspondem a 2 nós. Então, aqui falta acento. Nos compêndios de matemática, que 2 milhas marítimas são iguais a 2 nós. Então, eu iria na letra E. É a que mais está batendo. Tá? Então, a gente já faria aqui. Por quê? Vamos lá. Para se tornar possível execuções de cálculos marítimos, aqui na A, é necessário a conversão de milhas em nós. Para tornar-se possível. Tá vendo? Todas elas não têm um erro. A gente vai olhando e vai eliminando. Perfeito? Bom, gente. Ó, vamos lá. Eu vou dar uma quebrada aqui nesse vídeo, gente, porque ele ficou bem extenso, né? Ficou bem extenso mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em quanto tempo que ele está aqui. Olha, ele já está em quase 1 hora, senão vai ficar bem cansativo aqui pra gente. Eu vou fazer na quarta-feira, tá? Outra parte. Sobrou alguns slidezinhos aí, tá? Que a gente está fazendo de 2018, tá? Nós vamos fazer de 2014, que está mais ou menos do mesmo nível aí, tá? Tá bem complexo também, tá? Então nós vamos fazer aí também de 2014 da VUNESP, PCSP. É até bom que vocês vão deixando seus comentários, né? Umas possíveis explicações ali de algumas coisas daquela questão que a gente teve a dificuldade, né? E a gente vai se acertando aí, tá bom? Gente, vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da primeira aula, tá? Aula não, né? Dos estudos em grupo. É difícil a gente fazer uma apresentação e não chamar de aula, né? Certo? Mas vamos colocar aqui dos estudos em grupo, tá? Tem bastante coisa para a gente ver aqui ainda, tá? Mas é bom que vocês já viram aí como é que eu pretendo que seja, né? As coisas aí, né? Que a gente consiga ter o êxito aí estudando junto, vendo junto mesmo, vocês comentando, falando, poxa, Davi, aquela ali que você não entendeu legal, que aconteceu aquele probleminha ali, igual aquela questão que a gente se amarrou ali, né? A gente pode estar discutindo junto aqui pelos comentários e tudo mais, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, se inscrevam no canal, tá? Para ser notificado sobre os novos vídeos, né? Vamos estudando junto, vamos distribuindo aí nos grupos aí, ó. O pessoal está estudando junto ali, né, por aquele canal. Vamos colocar os comentários, que eu vou olhar todos os comentários e vou comentar isso amanhã. Eu já estou fazendo isso. Na quarta a gente faz o restante dessa aqui de interpretação de texto, tá ok? Vamos lá. Os comentários eu estou falando aqui desde o começo dos vídeos, deixe os comentários, tá? Certo? Até sugestões para que a gente possa melhorar aqui nossos estudos. Olha, faz dessa forma aqui que eu acho que vai ajudar mais a gente, tá? Então, tamo junto ali, tá bom? E no dia seguinte, né, como eu falei, né, amanhã eu já vou estar postando aqui, lendo os comentários de vocês, né, em relação a esse vídeo, né, para a gente tentar melhorar ou ver algumas questões que amarrou, aquela lá não podia por causa de tal coisa, tá? Deixa aí, a gente vai comentar também, vai ver, né? Pelo menos a gente vai ter uma explicação bem detalhada do que é aquilo lá mesmo,
tá bom? Gente, recadinho aqui, ó, vamos lutar, né? Sempre. Por quê? Estudantes unidos não serão vencidos. Então, a gente está aqui estudando junto, de estudantes para estudantes, esse canal. Tá bom, gente? Brigadão, viu? Isso aí tá me ajudando muito a memorizar as coisas aqui, né? Uma forma boa que eu tenho de memorizar. E vocês, né, vendo aqui também, acredito que esteja ajudando a cada um de vocês aí, nós vamos conseguir, tá? Esse canal aqui ele é voltado mais para o concurso da PCFCP, mas quem cair aqui no canal, né, quiser fazer uma aula de interpretação de texto, usar para outro concurso, a banca é VUNESP. É mais ou menos o mesmo sentido, as mesmas coisas, tá? Então, vai servir também. Se inscreve também, que a gente tem bastante conteúdo que vai pegar aqui de forma geral. Tá bom, gente? É isso daí. Um grande abraço para vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Obrigado!